Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus. Quero nesta feita, juntamente com a imprensa gospel, em especial com o canal do YouTube Linguagem Imparcial, iremos trazer mais uma abordagem acerca de um assunto tão polêmico e que é interpretado em uma discrepância tamanha, no qual chegam ao ponto de deturparem o teor do original, condenando as pessoas ao inferno, tratam as pessoas que realiza tal ato como uma pessoa que blasfemou contra o Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus. E nós iremos tratar deste assunto, que é a questão do divórcio. Em rápidas palavras, queremos nos deter dentro do sentido literal da palavra divórcio. Antes de iniciarmos, precisamos entender os significados das expressões que está no livro de Matitiahu, no livro ou no Evangelho segundo escreveu Mateus, como também com a expressão do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, do capítulo 7, a sua primeira carta. E algumas pessoas mal informadas, alguns pseudo-religiosos, dramáticos, acredito, alguns deles com ar de falso moralismo tamanho, e outros por a questão de pegar carona naquilo que escuta sem ter um conhecimento de causa do texto, da expressão no original. Antes de mais nada, precisamos entender, porque dentro dos textos que está relatado por Yeshua, por Jesus, segundo escreveu Matitiahu, Mateus, como também na expressão que o Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, também falara para a igreja de Corinto, que serviu como paradigma de regra no que se diz respeito ao casamento e também dentro de algumas turbulências que existia naquela época, como também existe nos dias atuais. Primeiro ponto, temos que entender que por várias vezes há uma expressão na Bíblia chamada de separação. Essa palavra separação, ela vem de uma raiz do hebraico que quer dizer afiem, que é separação de corpos. Essa palavra afiem, ela está direcionada, ou separação, para as pessoas que estão casadas, mas vivem separadas de corpos, mediante as discrepâncias, as turbulências, as dificuldades da convivência a dois. Segundo, temos que entender que algumas vezes as expressões, tanto de Yeshua, de Jesus, como também de Paulo e outros evangelistas, como está inserido nos evangelhos sinóticos, acerca do divórcio, a carta do divórcio, que é feita um alarde, uma interpretação condenatória tamanha, e a gente precisa ver o paradigma do que o Eterno determinou acerca do casamento. Nós iremos ver os predicativos, como também iremos ver os pormenores do que se diz respeito à questão de divórcio. Então falamos de separação, que a palavra separação algumas pessoas interpretam como divórcio, e não quer dizer que essa pessoa está divorciada à luz das escrituras sagradas. Como também há uma outra expressão chamada de apartar, né? Essa palavra apartar, ela já tem uma diferença de separar. A palavra apartar, ela vem de uma palavra, de uma raiz do grego, já não é mais do hebraico, que quer dizer corridizo, ou seja, essa palavra quer dizer estão separados de corpos e de convivência, ou seja, não mais
vivem dentro de um mesmo lar. Ou seja, essa pessoa, ela está, além de separada de corpos, ela está também distanciada do convívio social daquela família. Todavia, esse posicionamento não é também divórcio, ok? Essa palavra, ela está literalmente voltada em algumas expressões que Jesus falou e nós iremos ler dentro de alguns minutos. E também existe outra expressão equivocada que o apóstolo São Paulo, ele falara quando ele diz que melhor que ficara como ele, sem se entregar ou que aderir ao casamento. Ele optou em fazer a obra do Eterno sem nenhum impedimento, haja vista da tamanha responsabilidade que é ser um pai de família. E essa expressão ele disse, mas se você não contém, para não ficar abrasado ou se abrasar-se, que se case. Essa palavra abrasar-se, ela tem um significado que alguns teólogos chamam de, me desculpa a expressão chula, de amigado, viver maritalmente, viver sem ser casado. E essa expressão não tem nada a ver com essa conotação de viver maritalmente. Essa expressão, o Rabino Shaul, ele estava dizendo que se você não pode suportar e está inflamado pelas paixões do seu nefesh, do seu corpo, então para que você não venha arder nos desejos sexuais, então que você se case para que não cometa um adultério ou uma prostituição. Essa palavra, ela também repercute aonde alguns religiosos tratam a palavra porneia como também fórnio, que é a fornicação. E eu quero já dizer de antemão que essa palavra fornicação não é literalmente voltada a um pecado que tem o título de fornicação. A palavra fórnio quer dizer um local, um marco de prédios que tinha na Itália, na antiga Roma, aonde as mulheres viúvas, as mulheres abandonadas, repudiadas pelos seus maridos, a gente vai falar sobre a questão do repúdio, essas pessoas eram tomadas como escrava de algum senhor, ela não poderia passar do forneu para que, diante da sociedade, porque ela era propriedade de alguém que tinha um certo dinheiro e às vezes casado, que cometia o adultério e a prostituição. Paulo, quando se referia aos mancebos da época, Paulo ele estava dizendo que os judeus, os mancebos judeus ou judia, não aderissem às práticas grega-romana, do qual os jovens estavam se abrasavam-se nos desejos carnais, ao ponto de executar atos sexuais em via pública, encostado no fornel. Ou seja, no fornel, uma palavra grega que quer dizer simplesmente um local e uma forma. Paulo, quando falava da questão da fornel, ele não estava dizendo que a prática do sexo antes do casamento é chamada de fornicação. Não, isso aí ela tem uma conotação de adultério. E essa palavra adultério, ela está relacionada quando se realizam os atos sexuais fora do casamento, mas que não tem implicações financeiras. Quando há uma questão de realização financeira, aí entra a palavra porneia, que quer dizer prostituição, que são pecados do mesmo jeito. Mas só estou dando ênfase à luz das expressões que é falada por aí e que precisa de clareza. Portanto, voltando, a gente falou da apartar, separar e agora repudiar. O repúdio. A gente falou também de abrasar-se, ou seja, nós falamos de separar, apartar, abrasar e agora vamos falar de repudiar. O que é repudiar?
A palavra repudiar, ela tem origem também do hebraico, que já se falava desde o primeiro pacto, que quer dizer charlar. Charlar. Essa palavra charlar, ela quer dizer defamar, expulsar e humilhar. Era o que os judeus, de forma irresponsável, diante de uma sociedade totalmente machista, que tomava sobre si preceitos da Torá, que na Torá nunca foi machista, as leis do Eterno nunca foi machista, mas os preceitos que foram imbuídos, eles sim, era gerado discriminações contra as mulheres da época, e eles cometiam barbaridade ao ponto de ter homicídio, ao ponto de o homem trair a esposa, e para que não desse ali os direitos sociais de manter uma casa, uma família, os filhos, ele agora a tomava como repudiada em via pública, e a sociedade não aceitava, ou seja, ela teria que permanecer sendo humilhada e traída ao ponto de até ser morta, espancada, conforme o profeta Irmaiahu e Jeremias. O profeta Jeremias, ele fala no capítulo 1, verso 32, se não falha a memória, 23, por aí, 23 por diante, já trata dessa questão do derramamento de sangue dentro do casamento, que era um ato que os homens faziam de forma ruim, perversa, e Moisés, simplesmente cumpriu a Torá, mandando da carta de divórcio por causa da dureza do coração e a malícia desses homens. Porém, agora vem a outra expressão que é tão badalada, que quer dizer divórcio. A palavra divórcio, ela tem um sentido no grego e também no hebraico. No hebraico quer dizer keritut. A palavra keritut no hebraico já falava Moshe, dando a carta do keritut, ele estava dizendo: eu estou lhe dando a liberdade de você viver em paz. Até Yeshua, Jesus, ele fala sobre isso. Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, também fala sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele fala da concessão que foi facultada pelo Eterno através de Moisés, dando direito à mulher e até o homem que era traído também viver em paz, porque ele estava cumprindo um mandamento que está na Torá: vale mais uma vida do que toda lei. E isso foi notório, abro um parênteses para trazer clareza, quando Yeshua, Jesus, operava os milagres no sábado e era interpretado de forma errada pelos judeus ortodoxos da época, do qual criticava o ato de Yeshua, de Jesus e os seus discípulos realizando o milagre no dia de sábado. E ele simplesmente estava cumprindo o mandamento, dizendo: eu estou operando o milagre porque vale mais uma vida do que qualquer mandamento que está na Torá. Com isso, Yeshua, Jesus, não degrediu e simplesmente cumpriu todos os mandamentos. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Porém, essa expressão também no grego, ela quer dizer Apolo. Não é Apolo, é Apolo, que quer dizer dar o direito de viver com outro. O grego tem essa conotação, que era desvincular de um laço e lhe facultar para outro. A Torá fala também não de laço, mas fala de aliança, que é uma facultação de quebra de aliança. Todavia, temos que entender que os preceitos do casamento estão dentro do que o Eterno, Hashem, o Todo-Poderoso, determinara no princípio de tudo, que o casamento tem que ser, primeiro predicativo, tem que ser heterossexual, entre macho e fêmea. Isso está em Levítico, isso também está em Mateus, aonde não existe conceito de casamento se não for macho e fêmea. Primeiro predicativo. Segundo, o casamento tem que ser monógamo, que tem que ser uma junção de duas pessoas sem ter nenhuma participação de terceiro.
Terceiro ponto, terceiro predicativo, o casamento tem que ser monossomático, que é uma soma de uma carne e outra se tornando uma. É a única soma, à luz da Bíblia, que soma e ela permanece no igual de igualdade. 1 mais 1 igual a 2, matematicamente. Dentro da visão de Deus, do predicativo do casamento, 1 mais 1 igual a 1. 1 e 1 se torna a mesma carne. O outro predicativo que Deus, o Eterno, determinara, que era o casamento vitalício, aonde existem várias passagens, aonde também o Rabino Shaul Paulo fala aos romanos, e algumas pessoas mal informadas pegam aquilo como um paradigma de condenação para as pessoas que estão divorciadas. E ali Paulo está comparando que a lei ela é eterna e o casamento também foi feito em caráter eterno. Só que a lei ela foi eterna, mas a noiva, a esposa do Eterno, que é Israel, ela prostituiu. E isso está nas expressões do profeta Irmiahu, Jeremias, capítulo 3, versículo 1, onde Deus se divorciou de Israel. Depois nós vemos essa conotação de que aonde há morte há uma liberalidade para também casar-se de novo. Isso dentro do âmbito do qual Deus, com o propósito de resgatar a humanidade, o próprio Deus personificado, conforme Yohanan João, no seu capítulo 1, versículo 2, diz que ele é o verbo, ou seja, ele é mesmo a Torá, ele é a Brit Hadashah, ele é a Taná, ele é o Talmud, ele é o Midrash, ele é toda a sabedoria judaica. Então o próprio Deus personificado em Yeshua, ele mesmo morreu em morte de cruz para nos dar o direito de um novo casamento, do qual estava divorciado o Eterno com Israel. E com isso, o próprio Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, disse que nós fomos mortos também com ele, do qual este preceito aí nos é facultado. E quanto este conhecimento vitalício acerca do casamento, nós temos que ter o equilíbrio para que não possamos ser vitimados de má interpretação. E o propósito específico do meu texto de vídeo é tirar você de onde você está aí, aonde foi explicado porque você se divorciou e você está condenado para ir para os braços de Rassatã. E eu quero vos dizer que o sangue do Cordeiro Pascual, o Corvã, o próprio Yeshua deu o brado de vitória, e o único pecado que nos condena a mesmo que nós querêssemos, nós não iríamos voltar mais, que é o pecado contra a blasfêmia, contra o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Com isso, queridos, não existe essa conotação. Porém, leiamos as Escrituras e entendamos o que quer dizer. Primeiro, se você for conferir aí na sua Bíblia, no capítulo 19, versículo 1 e 2, você vai perceber que Jesus, no versículo 1 e 2 do capítulo 19, está mostrando aonde é que ele estava. Jesus estava em Bereia. A palavra Bereia, ela vem do original, que é Beliá. Essa palavra Beliá, ela tem uma conotação que está no Talmud, voltado dentro da Kabbalah, acerca do o mundo de Beliá, aonde nós chamamos de terceiro céu, aonde o Rabino Shaul foi, que é chamado também de paraíso. Então, Bereia era o paraíso na terra da administração de Roma, por isso que era a morada oficial de Herodes. E como Herodes praticou o ato de adultério com a sua própria cunhada, então sobrou a cabeça de Yohanan, de João Batista, e com isso havia uma disputa acerca do assunto do divórcio, que era entre o grupo de rabinos que disputava, o grupo de rabino do Hillel, que era neto do sacerdote Shimon ben Shatar. Esse sacerdote, ele era da família dos Macabeus, de uma linhagem sacerdotal, um homem deixou um leque, uma história maravilhosa, e Hillel era neto, e ele era chamado ali
de líder, ele era guia dos Hassidins. A palavra Hassidins quer dizer fariseus. E por outro lado, havia também o grupo de Shammai, que era os Hassidins dramáticos, que existe até os dias de hoje. Os seguidores alusivo a esse assunto de Hillel, que deturpava, que tomava sem nenhuma responsabilidade, mandando se separar a torta e a direita, teve, agora não gostou dela não, então deixe e case com outra, deturpando os princípios e os predicativos acerca do casamento, ao ponto de abrir concessão acerca de envolvimento homossexual que havia na época em um costume grego-romano. Com isso, o Shammai era um lado mais equilibrado, porque havia um bloqueio, mas só também que era demasiado, ao ponto de que foi até de encontro com o que Yeshua falara, que mesmo que fosse traído, permanecesse até o final, sendo traído, espancado, porque tem que viver até que a morte os separe, esquecendo também do mandamento que a vida e a paz, ela está acima de qualquer mandamento. No verso 3 por diante, a gente vai ver a questão do repúdio. O versículo 3, ele trata claramente a expressão repudiar, que era a indagação que os fariseus fizeram a Jesus, quando perguntou se poderia ali repudiar, o homem repudiar. Só que, quando você faz essa analogia, essa pesquisa de repúdio, você vai ver na sua Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, ela foi invertida a expressão pela sociedade bíblica, porque o texto no original, eu estou aqui com a Peshitta, e a Peshitta, que é o Novo Testamento, a Brit Hadashah, no aramaico, ela tem uma conotação que você precisa entender, do qual iremos ler aqui o versículo de número 3, que diz: alguns fariseus chegaram perto de Yeshua, querendo conseguir alguma contradição, perguntaram: é lícito o homem shalar, que é o repúdio, a sua esposa por motivo abomináveis? Na sua Bíblia tem dizendo aí: é permitido ao homem deixar a sua esposa por qualquer motivo? Isso aí foi uma transliteração que foi feita no ano de 1518 pela Igreja Católica, que colocou qualquer motivo, mas no original do hebraico não tem qualquer motivo. Aí está uma pergunta do qual o grupo de Hillel apoiava, e estava abrindo uma concessão, os Hassidim, os fariseus, que para pegar ponto junto com os essênios, os religiosos aristocráticos da época, pegar ponto com o rei Herodes, estavam abrindo uma lacuna, ferindo um conceito de Deus, até ao ponto de não tomar partido, mas também fazer vista grossa a um relacionamento homossexual. É tanto que no verso mais adiante, está agora o versículo 4, a resposta de Yeshua, a resposta de Jesus. Então Yeshua respondeu: por acaso vocês não leram o que diz a Torá? No começo, Hashem, o Senhor, o fez homem e mulher. Ou seja, a pergunta que estava em pauta dos Hassidins, dos fariseus, era a questão do repúdio. Mas só que eles mesmos falaram o motivo do repúdio, que era o repúdio, o abandono ao homem ou à mulher para se juntar com a pessoa do mesmo sexo. Então, o verso 4, isso você nunca ouviu ninguém falar, Pega o repúdio como divórcio, e aí não tem divórcio. Aí tem uma maneira irresponsável, do qual eu já falei, a palavra repúdio quer dizer charlar, que quer dizer manda ir embora. Manda ir embora, humilha e toma ela como uma pessoa repudiada ou repudiado, totalmente desmoralizado diante da sociedade. E quando você diz por qualquer motivo, você vai abrir uma lacuna no seu entendimento
Porque foi que a Igreja Católica, quando foi transliterar a Septuaginta, a Bíblia no grego para a Vulgata, para o latim, colocou por qualquer motivo. Por que colocou por qualquer motivo? Colocou porque havia prostituição, havia práticas homossexual dentro do contexto do clero romano da época. E eles, por ver esse versículo, eles burlaram. E às vezes você lê e é ensinado por algumas pessoas, acredito eu que até por falta de conhecimento, que toma isso aí somente um posicionamento de um homem repudiando a esposa de forma irresponsável. Mas Jesus respondeu. Ele disse aqui a questão não do repúdio, porque ele disse o que está em pauta não é o repúdio. Ou seja, Yeshua estava dizendo para o grupo de Hilel e também para o de Shammai: vocês estão me testando. Ele não disse isso, são minhas palavras, mas Yeshua, Jesus estava dizendo: se vocês querem uma resposta da minha boca, a questão do repúdio, vocês não estão perguntando para mim acerca de repúdio, vocês estão perguntando para mim se é aberto a concessão para que o homem pratique práticas abomináveis e abandone o seu cônjuge. Então Jesus disse: no princípio Deus fez macho e fêmea. Então ele não abriu concessão para relacionamento homossexual. O verso 5 diz assim: e Hashem, e Deus, disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e dois se formam uma só pessoa. O predicativo que eu falei, que é o monossomático. O versículo de número 7. Agora entra a questão da concessão. Os fariseus, ou os Hassidins, diz assim, verso de número 7. Os Hassidins perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés deu permissão à questão do Keritput, que é o divórcio, que é o corte de laço matrimonial, e ainda Shalar, ou seja, estavam os fariseus. Por que foi que Moshe, por que foi que o representante de Deus da lei facultou o divórcio e o repúdio? Agora veja o que diz Jesus. E Yeshua respondeu: não sabereis que Moshe obedeceu a Torá e fez uma concessão por causa da dureza do coração de vocês? Estava incluindo eles, mas no princípio não era assim. Versículo 9: porquanto eu afirmo e vocês e a vocês o seguinte, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que shalar, ou que repudiar, mandar embora, humilhar a sua esposa, e não em caso de adultério, torna a adulterar, se case, e torna a adulterar, se casar com outra, porque aqui está na Peshita, está no aramaico. Então ele está falando que o homem que mandar a esposa, repudiar a esposa, se não for por um ato, isso homem ou mulher, por um ato de adultério, e se juntar, veja meus queridos, que aqui tem duas expressões, divórcio e repúdio. E Yeshua está dizendo, verso 9, portanto eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que repudiar ou shalar, que mandar embora sua esposa, e não for em caso de adultério, ele, casando com outra, comete também adultério. Por que comete adultério? Porque ele não está divorciado. Verso 10. E os discípulos de Yeshua falaram: para um casamento ficar nesta situação, entre o marido e a mulher, então é melhor não se casar. Respondeu Jesus: este ensinamento de que para que não se case, não é para todos, mas somente para aqueles a quem o Eterno deu a capacidade de suportar viver sem o casamento. E isso nós vemos também, o Rabino Shaul do apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 1 e 2, ele diz: ora, quanto às coisas que me escreveste, a igreja escreveu para ele, né? Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da porneia, da prostituição, e também por causa do adultério, que ele tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Está aqui Rabino Shaul do apóstolo Paulo falando aquilo que Yeshua falou, que Jesus falou. A questão de suportar, se há condição de suportar ou não. O que as pessoas pegam no versículo de número, o versículo
7 por diante, 8 por diante, que é a questão da concessão, Jesus não fez apologia para a separação. Mas ele disse, se alguém repudiar, aí as pessoas interpretam de forma errada, achando que isso é divórcio. Se a pessoa se divorciar e casar com outra, comete adultério. Nada disso. Se a palavra divórcio quer dizer quebra de laço, aonde está dando ou facultando a concessão que a pessoa, quando estiver livre, tem o direito de se relacionar com outrem. Aqui está repúdio. Se nós formos ler também a expressão do apóstolo São Paulo, aonde é tão discutida a expressão, abra sua Bíblia aí, você pode conferir na primeira carta, né, do apóstolo São Paulo aos Coríntios, que diz assim, capítulo 7, versículo 3 por diante, porque 1 e o 2 fala da questão, como já falei, pegando embasamento, que se não pode suportar, para que não se abrace, né, que não entre no abraçamento, você se case. Verso 3 diz assim, o marido dê total atenção à sua esposa, e da mesma sorte a esposa ao marido. A mulher não deve negar o corpo, pois é do seu marido, e também, da mesma forma, o marido não deve negar o corpo à sua esposa. Verso 5, não vos separeis, escute aí, não está divórcio. A palavra separar quer dizer afiem, que quer dizer separação de corpos. Ele está dizendo aqui, não separem de corpo um do outro, senão por consentimento mútuo, e não por muito tempo, para vos aplicardes ao jejum e até filar ou a oração. E depois ajuntai-vos, ou seja, voltai a ter relação, para que Satã não tire proveito e lance sobre vós a porneia, a prostituição e também o adultério. Não está falando aqui de divórcio, está falando da forma demasiada que estava os coríntios na época, buscando a Deus. Os dons espirituais estavam sendo visíveis dentro do contexto da igreja, e eles entendiam que para chegar no ápice da espiritualidade precisava ter jejuns e orações prolongadas para que eles viessem ser cheios do Ruach HaKodesh, que é o espírito de Hashem, o espírito do Kadosh e Baruch. Bendito seja o seu nome. Com isso, Paulo dá instrução que se vocês forem se separar de corpos, que vocês façam isso de concordância, mas não demorem jejuando por muito tempo, para que o diabo, Satã, não venha tirar proveito. Vamos mais adiante, o verso 6. Isso não está na Torá, mas eu vos digo como sugestão. Muita gente interpreta isso de forma errada. Verso 7. Porque gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um serve ao Elohim conforme ele chamou, tanto solteiro como casado. A mesma instrução, volta para o versículo 1 e 2. Verso 8 diz assim, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que se ficasse semelhante a mim. Verso 9, mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É melhor casar, mas não está dizendo que é para viver amigado. Aqui não tem essa expressão viver maritalmente. Aqui está dizendo, é melhor você casar do que você ficar se ardendo em paixão aí e cometer aí a prática do sexo irresponsável, porque o sexo foi voltado exclusivamente para o casamento. Verso de número 13. Deixe-me ver aqui o versículo, versículo 10, perdão. Diz assim, todavia aos casados mando eu, não mais o Elohim, o Eterno, que a mulher não se aparte, não tem divórcio. Vou repetir esse versículo aqui, viu? Verso 10, primeira carta do Rabino Shaul, do capítulo 7 aos Coríntios, verso 10. Todavia aos casados mando, não eu mais. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Elohim, que a mulher não se aparte, que aqui tem dizendo afiem, separação de corpos, certo? Não se aparte, não abandone o seu marido. Verso 11, se porém se apartar, né, que fique sem casar. Veja a expressão que aqui agora já não tem mais
a questão aqui de separação de corpos. Aqui ele está dizendo apartar. Separação de corpos é viver dentro de uma casa e não viver mais tendo relação sexual por motivo de oração. Então, ele diz assim, se vocês vão se separar, o verso 5 tem separar, o verso 10 tem apartar. Apartar é sair de da sua casa, dos dois saindo de casa e indo morar fora, sem o divórcio e constituindo outro relacionamento. Aí, o próprio Eterno, o Elohim, já diz pela Torá e também fala o próprio Yeshua dentro da Brit Hadashah, o Novo Testamento, Antigo e Novo, mostrando que tal cometer isso, ele comete o adultério ou também a porneia, que é a prostituição. Verso 10, verso 11 não fala de divórcio. Vamos mais adiante. Verso 12, mas outros, digo eu, não o Elohim. Primeiro o verso 10, o verso 11, ele diz o Elohim. E ele agora diz, não é o Elohim, agora sou eu que falo. Mas, outra vez, digo eu, não o Elohim. Se algum irmão tem mulher que não serve ao Eterno e ela consente em morar, em habitar, que aqui é o casamento, com ele, você não deixe. Verso 13, se alguma mulher tem um marido que não serve ao Eterno e ele consente em viver com ela, que é, vamos dizer assim, uma crente, então que ela não se separe também dele. Está aqui sempre apologia ao casamento. O verso 14, porque o marido ímpio, ou o ahará, que quer dizer ímpio, é santificado pela mulher, e a mulher ímpia é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, né? Ele está mostrando aqui um fato dentro da igreja de Corinto, porque não é obrigado que o pai e a mãe sejam servos de Deus e que o filho seja santo, né? Santo separado do pecado. Às vezes tem uns que não são, mas eles estão debaixo de uma promessa de oração, uma cobertura de oração. Mais adiante o versículo 15 diz assim, mas se o marido ou a esposa ímpia quiser, agora fala de divórcio, o queritute, ou a carta do divórcio, ou apostasion, que quer dizer separar-se de matrimônio, disse o Rabino Shaul que se separe, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, ou seja, o jugo que estava acontecendo na época, traição, agressão e homicídios que aconteciam, estava Paulo dizendo, é melhor se separar. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele diz aqui, porque o Elohim, o Eterno, nos chamou para viver em paz. Ou seja, essa palavra shalom, ela está voltada na questão, no que se diz respeito à questão do vida, de viver uma vida e uma vida em paz. Porque já disse Yeshua, a vida é maior do que qualquer preceitos e mandamentos. Versículo 15, está também a concessão. O que temos de homicídios, mulheres sendo assassinadas, homens também sendo assassinados pelas suas companheiras e amando de suas companheiras. Podemos observar que isso é uma convivência que já vem deturpada e que, se chegar a este ponto, as Escrituras abrem a concessão, porque a vida é mais importante do que uma regra ou um mandamento. E o mais agravante é que hoje as pessoas estão morrendo psicologicamente e espiritualmente por conta de um Código Penal brasileiro que também está arrolado acerca do casamento e que é fato, temos que respeitar, porque o casamento ele está voltado, ele tem uma aplicação para o direito da mulher, o direito do homem. Isso dentro da lei do Código Penal brasileiro, a lei 5.515 é uma lei de 26 de dezembro de 1977, que é voltada ao casamento.
Nesta lei, no capítulo 1, no artigo 2, ele fala a questão do casamento. No artigo 1, ele fala de morte. Ele fala no artigo 3, ele fala de traição. No artigo 2, ele fala de traição. No artigo 3, ele fala de repúdio. E o parágrafo único desta lei diz: o casamento é válido e só se dissolve entre morte e quando também há divórcio. Você vê que até a lei, a Constituição brasileira, quem fez ela, acredito que o próprio Eterno direcionando, está mostrando que o casamento ele só tem validade quando há morte e quando há separação, quando há o divórcio. Por que está dizendo isso? Porque está voltado dentro. Porque a lei está embasada, porque a lei está voltada na preservação da vida. E algumas pessoas estão dizendo, igual a chamar, se seu marido está lhe traindo, morra lá. Mas ele está batendo em mim todo dia, então, olhe, peça a Deus, meu querido, minha querida. Eu digo, como disse o Rabino Shaul, são minhas palavras, não mais de Elohim. Se você está vivendo dentro de um ambiente que sua vida está correndo risco, você tem um homem que é totalmente endemoniado e você vive dentro de uma cartilha mal interpretada, com pobreza de hermenêutica e de conhecimento da raiz do original, eu digo a você, como 2 mais 2 é 4, meu querido, que você fuja, que você se divorcie, vá viver em paz, como disse o Rabino Shaul, porque o Eterno vos chamou para ter paz, e não para viver mais debaixo de jugo, para viver debaixo de sentença de homem ou de mulher endemoniada. Quando a gente fala de homem, porque o índice é maior, eu digo a você que após o divórcio, você está livre. Essa questão de viver e esperar até o outro morrer, isso aí estava dizendo Yeshua, falando com muita propriedade, não é mais a questão do divórcio, ele está falando aqui do repúdio. Se você repudiar, se você deixar, se você se apartar, que você fique sem casar até que aquela pessoa morra. E isso está dentro da lei. Mas a partir do momento que saiu o divórcio, você está acobertado pelo Elohim, que você está livre. Por quê? Porque a palavra quer dizer, você está desvinculado e possa ser que você una-se de novo, assim como o Eterno se vinculou outra vez de Israel e com nós também, por conta do sangue da morte de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Para me concluir, Paulo, ele traz estas recomendações e ele é muito enfático no verso 15, que a gente, repito, precisa entender que essa expressão de Paulo está totalmente voltada para o divórcio, mostrando o maior mandamento, que é viver em paz. Que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, vive em paz. Se não existe mais recurso, não existe mais amor nesse relacionamento, então não viva em estágio vegetativo, amando de uma cartilha de igreja chamada Igreja de Shammai, do grupo dos Hassidins, dos fariseus chamado Shammai. Também não vá aderir aos conceitos de Hillel, que quer fazer apologia ao casamento aí homossexual. Aqui não gosta, não gostei da cara dela, não gostei do jeito dela, e agora eu vou casar. Isso aí vai ficar uma mancha para o resto da vida. Eu já disse a Taná, através dos profetas, o Hashem, o Eterno, ele não gosta, ele repudia o divórcio, mas para a preservação da vida, você se divorcia. Não estou fazendo apologia ao divórcio, eu estou mostrando para você que se você pode se reconciliar, que se reconcilie, como disse aqui o verso 16, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabereis, ó marido, que salvarás a tua mulher? Assim cada um, como Elohim lhe repartiu a cada um, conforme o Eterno o chamou.
e que o ordenou em toda a congregação. E estar aqui o verso de número 15, mostrando claramente que se você não suporta mais, se você não tem mais como reconciliar, porque estar agora a vida em jogo, que você peça sua carta de divórcio, e que se aparecer outro relacionamento e esta pessoa que você se divorciou estiver com vida, você não está condenado para inferno coisa nenhuma, porque o seu laço foi quebrado. Divórcio quer dizer quebrou-se, vinculou-se do casamento. Portanto, a aliança ela pode ser restaurada, assim como o Eterno também restaurou a sua aliança com Israel entre primeira aliança e segunda aliança. Que o Eterno nos abençoe, que o Kadosh Baruch, através de Yeshua HaMashiach, que o próprio Deus, aleluia, o próprio Deus, através do seu Espírito, ele penetre no seu coração, na sua mente, e te dê a paz. E que você levante sua cabeça, se você estiver passando por isso, que você não está condenado coisa nenhuma. Isso é falácia de pseudo-religioso e de pessoas mal informadas acerca das Escrituras. Se puder perdoar, perdoe. Oxalá aquele é o Eterno, que o casamento perdure e viva para sempre. Mas se entrar a vida em jogo, que se deixe imediatamente, porque é melhor você viver em paz do que você perder a sua vida. Que o Senhor nos abençoe.